Nessa demarcaçãozinha aqui nós vamos ter os metais de transição, tá? Que são aí os metais onde nós vamos identificar eles, né? No estado sólido, vão apresentar grande resistência, grande, né, consistência na sua composição, tá certo? Mais adiante nós vamos ter aqui, tá? Pegando essa representaçãozinha aqui amarela, a família dos calcogênios. Em seguida nós temos aqui do outro lado a família 17, tá? Os halogênios. E por último, a família dos gases nobres, que eu já comentei com vocês, né, em outros momentos, em outras explicações, que esses elementos químicos que são classificados como gases nobres, eles não sofrem, né, digamos assim, eles não têm associação com os outros elementos. É como se eles, o nome já diz tudo, é a nobreza, é a parte, né, mais restrita, mais ali isolada, né, que não interage com os demais elementos químicos. Então é basicamente isso que corresponde essa designaçãozinha aqui dos gases nobres. Lembrando que o último aqui, o último período, tá, o elementozinho químico aqui do último período, ele não faz parte, não corresponde aqui aos gases nobres, ok? Outro detalhe, tá, pessoal? Com relação ao hidrogênio, esse termo hidrogênio está associado justamente à seguinte definição. Um outro tipo de sais minerais que nós podemos citar aqui é o caso do ferro, tá? O ferro que é essencial aí também para o nosso organismo, para a constituição da hemoglobina, tá? Que para quem não lembra, para quem não conhece, né? Para quem nunca ouviu falar, a hemoglobina é um componente que vai estar aí, né? Um pigmento que vai estar atuando aí na composição das nossas hemácias, das nossas células sanguíneas, e que a hemoglobina, tá, ela é essencial para fazer o processo de transporte de gás, né? No caso aí nos processos respiratórios, a troca de oxigênio e gás carbônico, tá certo? Então, entenda o seguinte, que se uma pessoa ela está anêmica, ou seja, ela tem pouca concentração de hemoglobina no sangue dela, consequentemente essa pessoa ela pode desenvolver problemas como cansaço, né, preguiça demais, aquele desânimo, aquela falta de empolgação, certo? Aquela falta de força, de ânimo, ok? Se você colocar ela para correr, fazer uma determinada atividade física, rapidinho essa pessoa se cansa, tá? Fica com aquela respiração ofegante, né? Justamente por quê? Porque não tem hemoglobina suficiente para fazer os processos de trocas gasosas, tá certo? Então a gente considera como sendo os elementos sintéticos que foram produzidos, né, trabalhados aí em laboratórios. Meus queridos, eu desenvolvi um esquemazinho, tá? Depois vocês dão uma olhada lá direitinho, eu vou deixar postado nos meus stories, no meu Instagram, enfim. Todo dia de aula eu vou deixar. Todo dia que tiver nossas aulas de química, física, biologia, eu vou deixar um postzinho, tá, do esquema referente à aula que a gente vai estar estudando naquele dia. Então, observe o seguinte, né, que eu desenvolvi esse esquema, eu coloquei informações básicas e importantes para que a gente possa definir as substâncias inorgânicas. Por exemplo, aqui nós vamos ter os tipos, né, de substâncias inorgânicas, no caso a gente já comentei sobre a água, os sais minerais. Logo aqui abaixo, né, eu coloco algumas características referentes às substâncias inorgânicas, como eu coloquei aqui, né? Crescente, certo? Você pega o primeiro elemento químico, ele vem lá com um átomo, o segundo com 2 átomos, o terceiro e aí vai, tá? Por exemplo, se você pegar lá o período 1, né? Quais são os elementos químicos que estão presentes no período 1? Você vai ter numa ponta o hidrogênio e na outra ponta o hélio, tá? Então são os elementos químicos que estão presentes ali naquele período, ou seja, naquela linha, tá? Lá naquela horizontalzinha, tá certo? E assim sucessivamente vai seguindo essa sequência até chegar o 118, que é o último elemento químico correspondente à tabela periódica, tá certo? Outro detalhe, outra informação, que a gente ainda não começou a trabalhar
a distribuição eletrônica, mas posteriormente nós vamos, né, começar a praticar bastante esse processo de distribuição eletrônica desses elementos químicos. E é interessante, pessoal, que colocar aqui para vocês, tá? Que basicamente nós vamos ter aqui a família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Na distribuição eletrônica, tá? A distribuição desses elementos químicos, ela termina aí no subnível S, tá? Lembrando que os subníveis, eles vão obedecer aqueles 7 níveis determinados aí pelo modelo atômico de Rutherford-Bohr. Vocês recordam que são 7 camadas determinadas pelo modelo atômico de Rutherford-Bohr? Então, essas camadas, né, elas, já falei para vocês que elas vão do K até o Q, tá? E, consequentemente, existem os subníveis, tá? Tem o subnível S, o subnível P, o subnível D, o subnível F, tá? E aí vai. Então, olha só. Esses elementos químicos classificados na família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, a distribuição eletrônica deles termina aí no subnível S. Esses outros que são identificados, né, mais aqui, que são justamente, né, os ametais, que são os que não apresentam grande condutibilidade. Eu fiz até uma marcaçãozinha aqui mais escura, para representar justamente que esses elementos que vão estar aqui concentrados nessa região são classificados como ametais. Então, todas as características que os metais apresentam, eles vão apresentar de forma contrária. Se os metais são grandes condutores de eletricidade, os ametais não vão apresentar grande condutibilidade de eletricidade. Se os metais eles emitem muito brilho, né? Os ametais não vão apresentar essa característica de emitir brilho, de emitir luz. Então, são características contrárias, tá certo? E estão determinados pelos elementos químicos que vão estar concentrados aqui nessa demarcaçãozinha aqui mais em realce, tá? Na tabela periódica de vocês conseguem identificar direitinho. Então, esses elementos químicos aqui, a distribuição eletrônica deles, né, termina sempre, tá? No subnível P. E os metais de transição, a distribuição eletrônica deles vai terminar lá no subnível D. E esses outros aqui, tá, mais restritos, os lantanídeos e os actinídeos, a distribuição eletrônica deles vão aí, no caso, né, terminar no subnível F. Logo, esses elementos químicos, eles vão apresentar um número atômico bem alto, né? Então, a gente pode até chegar a se perder basicamente no processo de distribuição eletrônica desses elementos químicos. Galera, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje com relação à classificação, à organização da tabela periódica. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida, me comuniquem, entrem em contato, que a gente consegue resolver, né, todas essas dúvidas que vocês possivelmente possam ter diante desses conteúdos. Espero aí que vocês revisem esses vídeos, tá? Para melhor compreensão do assunto. Até a próxima aula.